Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 6, título A Escolha, e agora eu vou ler o texto-chave. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 35 e 36. Como hoje é quinta-feira, eu vou ler o texto flash. Cristo sentiu que estava sendo separado do Pai pelo pecado. O abismo era tão largo, tão escuro e tão profundo que seu espírito estremeceu diante dele. Ele não podia exercer seu poder divino para escapar dessa agonia. Como homem, devia sofrer as consequências do pecado humano. Como homem, tinha que sofrer a ira de Deus contra a transgressão. O Libertador, página 397. A história dessa semana, e principalmente o livro de Ellen White, Libertador, né? Conta que o livro conta com mais detalhes essa história, né? Conta um dos momentos mais dramáticos da vida de Jesus e também um dos mais importantes no que diz respeito à história da humanidade, né? O Filho de Deus, ele sentiu na pele os mais terríveis efeitos do pecado. E tudo isso teve uma dimensão muito maior, porque Jesus não havia conhecido o pecado. E aqui na Terra, Jesus estava todo nessa agonia, né? Mas no céu também tinha coisa acontecendo. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, estava sofrendo, lutando contra a provação, lá no céu, Deus sofreu com a agonia, Deus sofreu junto com seu filho. Jesus não foi o único que sofreu, Jesus não foi o único que sofreu. E os anjos, eles testemunharam a agonia do Salvador. Houve silêncio no céu, nenhuma harpa foi tocada. Em silêncio, em dor e em silêncio, a hoste angelical observava o Pai afastando seus raios de luz, amor e glória de seu amado Filho. Felizmente, esse não foi o desfecho da história. Teria sido muito triste se esse fosse o desfecho da história, né? Não só para Cristo, como para toda a humanidade, né? Esse era apenas um capítulo escuro que precederia a mais brilhante e incontestável vitória do amor. Foi essa vitória que nos trouxe a salvação, né? Se Cristo tivesse perdido lá, como a gente já falou essa semana, ele não teria morrido no nosso lugar, né? Ele teria falhado no que ele veio fazer e nós não teríamos nenhuma chance de salvação. Mas porque ele venceu, nós sabemos que nós também podemos vencer, nós podemos ser salvos. E que sentimento esses fatos despertam em você? No livro Libertador eu falei que conta com mais detalhes essa história. É tanta coisa que parece que você tá vivendo lá, que tá acontecendo naquele momento, né? E quando eu leio uma história assim, que tá bastante detalhada, que é bem envolvente, eu sinto como se eu estivesse lá dentro. Os sentimentos, eles são bem reais, né? Quando você tá lendo esse tipo de coisa, você esquece que nesse caso que já aconteceu, né? Então você não tem que se preocupar com o que está acontecendo, você tem que pensar que tudo isso já aconteceu, que já foi definido, né? Mas quando você está lendo isso, você esquece que isso já aconteceu. Então, quando eu estava lendo essa história, eu senti tudo isso, toda essa pressão, né? E a gente sente o que seria. A gente fica preocupado com o que está acontecendo, a gente fica preocupado com o que vai ser do final dessa história. Mesmo sabendo que isso já passou, a gente esquece disso às vezes. E aí a gente vê tudo isso, tudo que Cristo
sofreu, tudo que ele venceu, né? E tudo isso ele fez por nós. Então é um sentimento de alívio, né? E felicidade, esperança, tudo misturado, né? Cristo fez tudo isso por nós. Então, eu fico doida pensando nesses sentimentos, né? Tudo uma confusão. Porque a gente pensa o que seria e o que seria de nós caso não tivesse acontecido isso. E o que é possível já que isso aconteceu. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição juntos todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.